O vídeo de hoje é sobre o famoso, pouco discutido e polêmico conceito de lugar de fala. Desde que eu criei o canal, eu queria falar sobre isso aqui, principalmente porque eu sou apaixonada por esse livrinho aqui, O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Pra quem não conhece, esse aqui é o livro de estreia da coleção Feminismos Plurais. A coleção Feminismos Plurais, ela é coordenada pela Djamila Ribeiro, ela foi publicada pela editora Letramento em parceria com o Justificando, da Carta Capital. O objetivo da coleção é colocar pessoas, mulheres negras, indígenas, homens negros como sujeitos políticos, para falar sobre discussões bastante importantes para os movimentos sociais. E aí, um dos propósitos da coleção é ser bastante acessível, e é acessível em todos os sentidos mesmo. Primeiro porque os livros são realmente baratos, realmente acessíveis. Eu acho que o lugar mais caro que eu vi, o que é lugar de fala, foi R$25, e olhe lá. E também porque a linguagem que eles trabalham, as questões debatidas nos livros, também é super acessível. Você não precisa ter um aporte teórico tão grande assim para compreender as discussões que são colocadas na coleção. Além do que é lugar de fala, a gente já tem publicado também o que é empoderamento, da Joyce Bert, também o que é encarceramento em massa, da Juliana Borges. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a coleção, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Mas vamos ao que interessa, o conceito de lugar de fala. Bom, gente, esse é um conceito relativamente novo, ele começou a ser debatido na década de 80, e alguns textos que falavam do que é o lugar de fala, mas não davam ainda esse nome. E aí, quando a gente pensa no início dessa discussão, a gente vai lembrar de textos como Pode o Subalterno Falar, da Gayatri Spivak, que é uma feminista indiana, e também O Problema de Falar pelos Outros, da Linda Alcoff, que é uma feminista panamenha. Alguns textos da Patricia Hill Collins também vão falar sobre essa questão de uma voz só falando de um assunto e quais são os problemas que isso causa. Apesar das discussões sobre o conceito de lugar de fala ainda serem bastante recentes, elas são bem complexas. A gente sabe que esse conceito se difundiu na internet muito rápido, dentro dos movimentos sociais principalmente, como uma forma de dizer quem pode e quem não pode falar sobre determinadas coisas. Mas não é exatamente isso. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu quero desmistificar algumas questões relacionadas ao conceito de lugar de fala. Vamos lá? Para começar a pensar o conceito de lugar de fala, a gente precisa saber que sempre houve um sujeito universal ocupando os espaços de poder. Sabe quando a gente lia os textos lá de história, de sociologia, a gente sempre via o homem fez tal coisa, o homem fez não sei o que, o homem foi para sei lá onde. Então, a gente precisa pensar que esse homem é um sujeito universal. E não é qualquer homem não, é o combo aí do privilégio. Aquele homem branco, cis, hétero. Logo, as perspectivas sobre tudo eram a partir desse sujeito universal. O que esse homem falaria por racismo, por exemplo, seria muito mais difundido, muito mais aceito e compreendido do que o que seria dito sobre racismo por uma mulher negra, por exemplo. Os discursos desse sujeito universal teriam mais valor. Mas como assim? Por que sujeito universal? Porque esse homem, ele não reconhece marcações de raça, de gênero, de sexualidade nele. É sempre no outro. É sempre a mulher negra, o homem negro, a mulher. Ele é só ele, uma pessoa. Dificilmente você vai ver marcações dessas nos livros, por exemplo. É sempre o homem. Nunca é o homem branco, de classe média alta, hétero, cis, né? Enfim. E é aí que a gente pode começar a conceituar lugar de fala. É compreender de qual lugar, de qual posição social eu falo. Eu tô falando de uma posição social que sempre teve autorização discursiva para ocupar os espaços? O que é autorização discursiva, meu Deus? Seria a autorização de certas posições sociais, de certas pessoas, falarem sobre determinados assuntos. Quem é que pode falar na nossa sociedade? Quem é que produz verdades? Quem são os cientistas? Quem são os professores universitários? Quem são os pesquisadores? Quem são os políticos? Eu tô dando esses exemplos porque essas são profissões que estão ocupando espaços de difusão de discursos, de verdades. Quem é que tem seus livros publicados, por exemplo? Você já parou para pensar que o primeiro livro da Angela Davis foi traduzido no Brasil em 2016? O livro foi lançado em 1981, gente. Foram 35 anos de diferença. Por quê? Por que a Patricia Hill Collins, apesar de ter uma vasta produção, ela ser muito importante para o movimento negro, não tem um livro traduzido em português? Nenhum. Zero livros. Vamos pensar a Bell Hooks. Chuta aí quantos livros a Bell Hooks tem traduzido no Brasil. Não consegue, né? Pois é, tem um livro traduzido dela. Uma outra questão trazida pelo conceito de lugar de fala é questionar essa epistemologia eurocêntrica, é questionar essa visão de pesquisa europeia que geralmente coloca as minorias como indefesas, infantilizadas, os negros principalmente, né, como não capazes de ter consciência sobre a sua situação, que precisam que alguém fale por eles.
E parafraseando Patricia Hill Collins, não é silenciar ninguém, é ir contra esse regime de uma voz só falando sobre um assunto. Nós queremos múltiplas vozes, nós queremos mais perspectivas, outras perspectivas. Qual que é a proposta quando a gente fala para pensar o conceito de lugar de fala? Se eu sou homem e quero e penso em falar sobre machismo, eu vou começar a pensar como é que eu contribuo para a estrutura machista do sistema. Por exemplo, se eu sou homem, eu estou pensando na desigualdade salarial. A gente geralmente pensa nas consequências, que é a mulher ganhar menos. Mas por que a mulher ganha menos? Porque homens ganham mais, óbvio. Mas então, eu tô pensando nisso dentro da minha empresa, por exemplo? Eu tô pensando se dentro dos espaços que eu vou ocupar tem equidade de gênero? A gente pode sim falar sobre as consequências, mulheres apanhando, mulheres ganhando menos, mulheres não ocupando a política, mulheres não ocupando os espaços de poder, mas eu devo falar sobre as causas. Quando a gente fala que a causa é machismo, não é uma estrutura assim aleatória que tá ali agindo misticamente sobre as pessoas. Não, as pessoas estão fazendo a manutenção dessa estrutura. Se é um homem falando sobre machismo, a proposta de pensar o lugar de fala é pensar o que significa ser homem dentro de uma sociedade patriarcal. Como é que eu, e não é um eu tipo, eu aqui individual, como é que eu, esse lugar social que eu ocupo, de homem, branco, privilegiado, etc., como é que eu contribuo para que o patriarcado continue exercendo a opressão sobre as mulheres? Eu sou um homem que mora com a minha mãe. Dentro da minha casa, ela continua sendo a empregada, eu não tô dividindo as funções de casa com ela, ela trabalha fora e ainda limpa a casa, ainda lava a minha roupa, ainda faz a minha comida. E aí depois eu quero sair e falar sobre machismo? Não, a gente tem que começar a pensar qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição social dentro dessas estruturas. Mesma coisa com o racismo. As pessoas não param para falar sobre o que causa o racismo. A gente só fala sobre as consequências, genocídio da juventude negra, encarceramento em massa e todos esses aspectos cruéis do racismo. Mas ninguém está discutindo branquitude. Por que ninguém está discutindo branquitude? Mas é interessante pensar sobre isso, porque ninguém realmente quer falar sobre os seus próprios privilégios, né? E mesmo dentro do campo progressista, são poucas as pessoas que estão dispostas a abrir mão da sua narrativa meritocrática. Isso é muito engraçado, porque a gente fala sobre meritocracia, mas não quer admitir que nós somos privilegiados. E realmente é difícil parar para pensar que talvez tudo que você conquistou na sua vida seja porque, além de você ser esforçado, os espaços que você está ocupando são historicamente destinados a pessoas como você. Que é muito fácil falar que o racismo, o machismo causa isso com os coitados dos negros, com as coitadas das mulheres. Mas, gente, são pessoas que perpetuam essas opressões. Elas não acontecem sozinhas, elas não estão assim no ar. Elas não estão no ar, elas estão aqui dentro, na forma como a gente se comporta, na forma como a gente se coloca perante ao mundo. Se eu sou uma pessoa branca e quero falar sobre racismo, o que eu tô fazendo para discutir o fato de que pessoas brancas têm privilégios dentro da sociedade, que esses privilégios custam muito às pessoas negras? O que é que eu tô fazendo para trazer outras perspectivas para dentro dos espaços que eu ocupo? E aí, quando a gente quer falar sobre opressão, acho que o principal passo é repensar os privilégios, porque todo mundo tem lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala. Todo mundo é afetado pelo racismo, pelo machismo, pela homofobia. Só que nós somos afetados de maneiras diferentes. Outra questão que eu acho muito importante é diferenciar falar sobre racismo e falar sobre o movimento negro. São duas coisas diferentes, apesar de terem relação. Às vezes a gente tem um grupo de pessoas negras que estão ali, reunidas, debatendo, discutindo seus objetivos, deliberando ações, vendo quais são as possibilidades do grupo, o que eles acham como mais efetivo, e aí as pessoas acham que elas podem ir lá e falar o que essas pessoas deveriam fazer, o que essas pessoas negras deveriam fazer. Não, se você quer pensar racismo, pensa branquitude, traz referência negra, apresenta outras perspectivas para as pessoas, traz esses debates. Faça esses debates. Organização de luta política é diferente da opressão estrutural. São coisas diferentes. Aqui tem um debate muito grande, não é uma coisa só pautada ali no debate sobre o racismo. Não, é pautado nas prioridades, é pautado nas possibilidades dos grupos. Enfim, isso é uma coisa que esses grupos decidem internamente. É um pouquinho diferente de você falar sobre racismo, machismo, fobia, etc. Acho que o essencial, gente, é a gente buscar essas informações, a gente ler, pesquisar um pouquinho e fazer esse esforço para conhecer esses debates. Porque olha só o que acontece num sistema
sistema que tem estrutura racista. O capitalismo vai lá, pega tudo que está relacionado aos grupos etnicamente marginalizados, pega a cultura negra, pega a produção negra, pega elementos da luta e etc. E faz o quê? Esvazia o conceito, esvazia a discussão. E aí difunde. Aí as pessoas ficam reproduzindo essas coisas na internet. Esses dias eu vi um meme que era uma coisa do tipo assim: ai, então agora eu tenho que morrer pra poder falar sobre assassinato. Puta merda. O mínimo que você tem que fazer é dar voz a essas pessoas negras. E nem seja voz no sentido de você ir lá, ler o que elas falaram, o que elas produziram, né? A gente sabe que rola na internet galera falando: ah, você não tem lugar de fala, não pode falar sobre racismo. Ah, você não tem lugar de fala, não pode falar sobre machismo. Ah, você não tem lugar de fala. Sim, gente, rola o esvaziamento do conceito, mas é nossa obrigação de pesquisar um pouquinho mais, né? Todas essas conquistas foram lutas históricas. Conseguir entrar na universidade, conseguir ocupar a política, conseguir entrar no mercado editorial. Eu acho que é hora da gente dar voz a outras perspectivas. Principalmente começar a pensar o nosso lugar dentro da estrutura. É muito fácil falar das consequências, mas é muito difícil pensar nas causas, porque muitas vezes nós estamos nos grupos que fazem a manutenção desses problemas e dessas opressões. Então, fica a dica, bota a mão aí na consciência e pensa sobre isso. E só pra lembrar que a gente tá sorteando Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, aquele que eu falei pra vocês que demorou só 35 anos pra ser traduzido no Brasil, tá? Pra participar do sorteio é super fácil, basta você se inscrever aqui no canal e compartilhar o nosso primeiro vídeo lá no Facebook em modo público. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra você ir direto lá na postagem e só compartilhar em modo público, beleza? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais, dá um curtir aqui e continua acompanhando a gente aqui no Preto Secção, beleza? Tchau, gente! Tchau, gente!